Programa Dário de Paula. Entrevista. Agora, hora da coincidência. 8h08 é a hora do gostoso café favorito. Hoje, quarta-feira, dia 12 de março de 2025, nós temos um convidado muito especial para nos dar mais conhecimento sobre vida saudável e muita saúde para todos. Nós estamos recebendo com satisfação o doutor Hugo Ricardo Amaral da Silveira. Ele é gastroenterologista e hepatologista, membro da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Ele é também especialista em doenças do fígado, além de ser gastro. Eu, primeiramente, digo bom dia ao doutor Hugo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Doutor Hugo está acompanhando o programa já há algum tempo aqui e dando risada das coisas do nosso Sérgio Luiz. Bom dia, doutor Hugo. Bom dia, Dário. Fico satisfeito em estar aqui, né, para fazer essa entrevista e esclarecer para a população o que é a doença do fígado, né, a parte mais crônica, e dizer que eu agradeço essa oportunidade. Bom, doutor Hugo, nós estávamos falando aqui sobre comida. Eu sou glutão. Estava falando aí sobre a mistura do feijão sujo. Tem carne seca, tem bacon, tem linguiça, mistura com macarrão. Aí eu ouvi alguém dizer assim, coitado do seu fígado. Tem alguma coisa a ver isso, doutor? Não, isso aí é uma história de muitos anos, né? Todos pensam que tem vários sintomas, né? Como você come, passa mal, tem dor de cabeça, boca amarga, dor aqui, dor acolá, doença de pele, todos os sintomas relacionados com a crença popular não tem nada a ver com a doença do fígado. Dor de cabeça, boca seca, boca amarga e tal, não tem nada a ver com fígado? Não tem. Isso aí, a boca amarga, só para dar uma exemplificação do que é a boca amarga. Na parte posterior da língua tem a degustação de coisas amargas e azedas. Então, quando a pessoa não renova a saliva, usa muitas medicações, ela pode ter a boca amarga. Então, todo mundo pensa que a boca amarga é do fígado. E coitado do fígado. Eu falo que nesse momento, eu sou advogado do fígado. O fígado não tem nada com isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem. Bom, outra coisa. Mau hálito, tem alguma coisa a ver com o estômago? O mau hálito, em uma grande parte, não tem a ver com o estômago. O H. pylori, que é uma bactéria, ele é uma das causadoras de mau hálito. Mas nem sempre o H. pylori é também o causador. A grande maioria está na cavidade oral e nasal, a halitose. A grande verdade é que a halitose, o mau hálito, né, é provocado por uma bactéria que normalmente Vou definir direitinho. A halitose é ar que exala dos pulmões. Então, tudo que é gás que sai do pulmão, ele carrega gases oriundo da cavidade bucal e nasal. Então, por exemplo, você tem um alimento que fica na cripta das amígdalas, que chama cásio. Esse alimento ele faz a putrefação, ou a bactéria faz a putrefação desse alimento, ele gerando a litose. A rinite alérgica, o paciente que tem rinite alérgica pode ter a litose tranquilamente. Então o gás produzido naquela cavidade que tem a ação da bactéria, são múltiplas bactérias, ali naquela secreção, gerando a litose. O estresse, por exemplo, que diminui a secreção salivar, né, também favorece a halitose. Todos nós, quando amanhecemos, temos halitose. Por quê? Ficamos 6 a 8 horas sem renovar a saliva. E uma das causas de halitose é a não renovação salivar adequada. Quer dizer, é por isso que você acorda com mau hálito. Ficou muito tempo sem renovar a saliva, não é verdade? Isso. E quando fica nervoso, por exemplo, com medo,
Aí seca tudo. Aí. Exatamente, você pode ter uma halitose já decorrente do dia, né? Se o dia for, se você não tiver uma renovação salivar adequada e ficar estressado, continua a perpetuar a halitose. Bom, mas nós estamos conversando, gente, com o Dr. Hugo Ricardo Amaral da Silveira, gastroenterologista e hepatologista da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Ele é especialista em doenças do fígado. Uma das doenças do fígado mais faladas e comentadas é a cirrose. Doutor, o que é efetivamente a cirrose? Bom, a cirrose é decorrente de um processo crônico de inflamação no fígado, decorrente de várias causas, né? Você tem o álcool, você tem o vírus B, C, tem as hepatites autoimunes, tem doenças mais raras como a hemocromatose, deficiência de alfa-1-tripsina, mas em síntese, ele é decorrente de um processo crônico que o fígado vai tendo inflamação e para ter uma cirrose, obter uma cirrose ao longo do tempo, precisa-se do agente ali, agressor, e dependendo do agente agressor, ele pode variar, e da idade do paciente também, pode variar até de 5 a 30 anos para ter uma cirrose hepática. Bom, a cirrose é uma das causas maiores da morte de muita gente, não é? Sim. O principal causador da cirrose é o álcool? Não, é o que eu falei. Existe, no século passado, eu vou contar uma história rapidinho, que há 40 anos atrás eu formei. Doutor é formado há 40 anos. Há 40 anos. Quer dizer, a medicina mudou completamente nesses 40 Exatamente. anos, né? O que nós temos hoje eu vou contar uma história breve da minha vida. Eu gostava muito do fígado quando era no período da graduação. Quando eu formei, comecei a deparar com os pacientes com a cirrose hepática, eu fiquei muito desiludido. Parecendo que eu fui traído, porque eu tive uma sensação que o fígado era maravilhoso. E, de repente, só cirróticos descompensados. Essa que é a questão. Naquela época, o cirrótico era descompensado. Parecia já descompensado. Não existia aquela fase compensatória do cirrótico. O cirrose já vinha apresentando todas as síndromes, que era icterícia, que era ascite, encefalopatia, hemorragia digestiva alta e várias síndromes que acompanham a cirrose hepática. Essa fase, naquela ocasião, eu fiquei muito abalado, que eu queria saber de onde que vem, como começa a cirrose. Passado alguns anos, eu fui parar no ambulatório de hepatologia no Fundão, fiquei 6 anos lá, e aí sim, eu abri a porta, antigamente eu via pela greta, o gastrologista ele tem essa, quando a gente vê a hepatologia como gastro, a gente vê pela greta da fechadura. Aí eu fui abrir a porta do conhecimento da hepatologia. E aí, deparei, que já estava no início do século, uma evolução enorme, como você mesmo disse. Antigamente eu tinha só a cirrose descompensada na minha frente. E comecei aí a evolução tecnológica começou a permitir nós detectarmos o cirrótico precocemente. E isso vale muito para a prevenção das situações que pode vir mais tarde. Por exemplo, o câncer. Né? Então, o cirrótico é propenso ao CHC. Então, essa é uma situação extremamente hoje palpável. A gente consegue detectar o cirrótico precocemente. É uma fase compensatória que eu falo, que demora às vezes até de 10 a 12 anos para descompensar. Quando você pega um paciente, você tira o agente etiológico, a causa, né? Por exemplo, um vírus C, se você tira, ele pode regredir. Existe hoje o conceito de regeneração do fígado, em parte, quando você está numa fase ainda compensatória. Tá? Então, isso dá uma sobrevida a esse paciente muito maior. E quando a pessoa fica seguindo no nosso dia a dia, sendo disciplinado, fazendo ultrassom de 6 meses,
nós detectamos precocemente o câncer e nós podemos aí fazer uma listagem especial para o transplante. Isso significa que a cirrose tem cura. Isso significa que a cura do cirrótico é o transplante, né? Quando ele está com uma condição especial, né? Ou então está descompensado. E existe uma regra que chama-se MELD, né? Que é uma equação matemática, que até 2004 se listava o seguinte: você tem uma ESIT, a primeira descompensação do fígado, do cirrose. Primeira, ou encefalopatia, que seja. Você ia ser listado para o transplante. E ficaria naquela fila por mais de 2 até 3 anos, né? Então, até lá, quando chegasse naquela oportunidade de você transplante, provavelmente a pessoa estaria já morta. Então, esse MELD veio para aumentar a possibilidade de todos fazerem o transplante dentro daquela gravidade que ele apresenta. Então, hoje o MELD, ele tem, como eu falei, uma equação matemática que tem os parâmetros bioquímicos do fígado, né? E aí você vai aumentando. A partir do MELD 18 em diante, você pode listar o transplante. Situações especiais como câncer, ascite refratária, você tem uma pontuação também especial, que vai aumentar e vai chegar de 20 e vai ser listado. E em pouco tempo, isso é muito gratificante de falar, porque hoje o brasileiro ele adere à educação. Quando ele vê muita propaganda de doação de órgão, isso é muito importante, ele começa a aderir esse conceito. Como o cigarro. O cigarro, na década de 90, foi feita uma campanha que hoje o brasileiro não fuma. Poucas pessoas fumam. E aqui, agora, nós estamos vivendo uma doação muito grande de órgãos. Temos um índice de transplante no Brasil muito grande, tá? A parte de fígado, então, principalmente. E isso é um alento. Aqui na região, doutor, já se faz transplante de fígado há sim. muito tempo? Não, tem mais ou menos um ano e 6 meses que o hospital da Unimed, através do colega cirurgião Dr. Eduardo, ele a equipe dele, né? Veio para cá e nós estamos junto com eles para... O senhor faz parte da equipe do Dr. Eduardo? Faço. No hospital da Unimed se faz, então, o transplante de fígado. Já são pelo menos 14 transplantes já. Já foram feitos 14. nesse um ano e meio. Um ano e meio. E qual é a perspectiva de sobrevivência do transplantado de fígado? Isso, vamos lá, se você tiver uma situação pós-operatória satisfatória, e, por exemplo, tem muitos pacientes meus que vão para o transplante, como um CHC, que a gente tem um fígado muito bom, a perspectiva de sobrevida dele é enorme, de 20 anos ou mais. Né? Até 20 anos ou até mais. Ou mais, né? Antigamente você tinha uma dificuldade maior, mas hoje, dependendo de cada um também, de cada paciente, você tem uma sobrevida muito boa, relativa. Cada caso é um caso. É. Mas a perspectiva de sobrevivência de quem faz um transplante de fígado hoje é de pelo menos 20 anos. E outra coisa, ele não morre do problema de fígado, ele morre de outra coisa, um infarto. Eu tenho pacientes meus que fizeram transplante e morreram de outras causas. Eu me lembro que na minha juventude, quando começou essa história de transplante e tal, a rejeição era alguma coisa que preocupava muito aos médicos. A ciência evoluiu muito. Como é que é o processo de rejeição hoje? O índice é muito alto, não? Não. Existe um índice pequeno, né? Porque drogas são já elaboradas com esse intuito, né? Antigamente só tinha cicloprosporina. Hoje você tem mais de 3 drogas além dela, né? Quando o doutor fala droga, a gente tem que entender que são medicamentos que evitam a rejeição. As drogas positivas, benéficas às pessoas, né, doutor? Isso. E então, por exemplo, se você tem um paciente, eu tive 4 pacientes
que tiveram uma rejeição aguda em tempo de 2 dias. Ele fica no topo da lista em termos nacionais e recebe o fígado imediatamente o outro. Eu tenho uma história de um paciente meu que a família foi visitá-lo numa sexta-feira, ele transplantou na quinta, eles foram na sexta, visitaram e tá tudo bem. De repente ele rejeitou no final de semana. Ele recebeu o outro transplante no domingo. E eles ficaram apavorados porque já tinha recebido dois fígados em menos de 48 horas. Isso acontece porque a facilidade de órgãos hoje oferecida é muito grande. Então, você tem uma chance de transplantar. Então, em uma semana, no final de semana, ele recebeu 2 fígados e está bem até hoje, está muito bem. A propósito, doutor, o paciente que precisa fazer um transplante de fígado hoje espera muito tempo na fila? Não? Então, dependendo do MELD que eu falei, essa equação, você tem a disfunção hepática normal, que a doença vai evoluindo, né? Então, esse MELD, ele caracteriza o status do fígado dele como disfunção. Então, o MELD começa para ser listado entre 18 e 20 na disfunção normal, na doença, na evolução da doença que está ocorrendo. Então, quando você já chega no patamar de 18 e 20, você já começa a mandar para listar para o transplante. E aí, você tem outros parâmetros também para alocar esse paciente. Por exemplo, como eu falei, a ascite refratária, você tem já uma pontuação especial, ele já começa com 20, né? O câncer começa com 20, em menos de 6 meses ele está com 29 e ele pode ser transplantado. O ascite também, a encefalopatia em situações de internação de 3 internações em 3 meses, quer dizer, são situações especiais que poderão fazer com ele ser transplantado. E isso muito... Essa época, esse MELD veio acabar com aquela fila enorme que ficava morrendo na fila da espera, enquanto hoje você tem uma prioridade, quem tem piores situações de função hepática poderá ser contemplado por transplante. É muito comum a gente ouvir dizer que você fez um exame de sangue e tal, aí o médico falou: você está com uma gordura no fígado, está com muita gordura no fígado. Como é que é isso, doutor? Vamos lá. Eu citei várias causas e uma das causas que deixei de propósito no final era a esteatose e a esteatohepatite. Hoje no mundo, o transplante, nos Estados Unidos, a lista de qual é a primeira etiologia, causa de transplante? É a esteatohepatite, causada pela esteatose. 80% dos pacientes com esteatose é gordura no fígado. Exatamente. Não fala muito termo técnico. Perdão. Então, a gordura no fígado. Aí. Então, vamos falar da gordura no fígado. A gordura no fígado, ela é decorrente de uma doença metabólica ou também pelo álcool, por umas medicações que podem também existir, como medicação para a mama, que pode também dar uma esteatose, mas o mais importante é que o mundo hoje tem uma pandemia de obesidade. E isso surgiu depois dessa pandemia de obesidade que está ocorrendo. Então, você tem um acúmulo de gordura no fígado decorrente dessa obesidade, decorrente da resistência à insulina, pré-diabético. Então, ele gera um processo inflamatório no fígado. Aí, um período longo de 15 a 20 anos, eles podem vir a ter cirrose hepática. No meu consultório, no meu dia a dia, no ambulatório, nós observamos que com a sobrevida maior do ser humano, acima até de 70 anos, é comum nós encontrarmos numa idade avançada cirrose hepática, quando o paciente fala assim: eu estou com cirrose hepática, eu nunca bebi. É lógico, não é a causa, não vai ser o álcool. Tem outras causas, e uma grande causa hoje é a obesidade, a resistência à insulina, que gera uma inflamação no fígado ao longo do tempo e que o paciente vai
ter essa notícia no final da vida. Quer dizer, doutor, que não é só a cirrose que provoca problema no fígado, né? Não é só o álcool que provoca a cirrose hepática. Existem outras causas. Outras causas. O vírus C, vírus B, a hepatite autoimune. E é por isso que, de repente, pessoas que nunca beberam bebida alcoólica acabam tendo cirrose. Principalmente... Agora, me diz uma coisa, como é que a gente pode perceber que está caminhando para isso intimamente? Como é que o cidadão normal, que não entende nada de medicina, de repente pode perceber? Quais são os sintomas? Na realidade, não existe... a grande parte, o cirrótico, ele evolui assintomaticamente. O fígado, eu brinco que ele chora sem lágrima. Quer dizer que não dá para a gente perceber? Não dá para perceber, a não ser que a paciente faça um check-up. Vamos lá, eu vou dar um exemplo de um paciente meu, que ele tinha uma plaqueta baixa ao longo de muito tempo. Foi diminuindo, aí um belo dia um clínico, por que você está plaqueta baixa? Vou para o hematologista. O hematologista viu que não tinha nada a ver com sangue. Quando foi ver, ele tinha uma síndrome metabólica, uma esteatose, esteatohepatite e gerou uma plaqueta baixa ao longo do tempo. Quer dizer, a indicação da plaqueta baixa é porque ele estava com problema de uma disfunção do fígado. No fígado, porque o fígado ele é um dos fatores de aumentar a plaqueta na medula. Ele tem um fator de crescimento da medula para as plaquetas. Sabendo que o fígado, lá quando nós estávamos na barriga da nossa mãe, ele era responsável pela produção de hemácias, plaquetas, leucócitos. Então ele era um órgão hematopoético. Depois ele transferiu para a medula. Eu falo que eu brinco que o fígado seria o maior empresário da face da Terra, porque ele tem múltiplas funções importantes e caras. Né? Ele tem fator de coagulação, fator de armazenamento, produção. Existe uma gama de funções que ele determina a vitalidade do nosso organismo. Na nossa vida comum, como leigos em medicina, a gente pensa que o órgão mais importante do corpo é o coração. Mas pelo que o doutor está falando, o fígado tem uma importância fantástica. Muito grande, muito grande. E o importante disso que temos hoje, como também na cardiologia, a possibilidade do transplante, que favorece uma sobrevida maior. Né? E hoje, como eu falei, a educação do povo em termos de propaganda, de campanha, essa doação está aumentando cada vez mais. Bom, as pessoas doam órgãos em vida, já deixam determinado para os parentes e tal, qualquer coisa que me aconteça, meus órgãos devem ser doados. Mas eu, por exemplo, já estou chegando aos 80, esse ano, agora esse mês eu faço 78. Os meus órgãos já estão bem desgastados, né, doutor? Sim. Para ser aproveitados. Tem um limite de idade, né? Para doação. Né? Então, 70 anos acima já tem as comorbidades, então você tem uma... Já não vai encontrar nenhum órgão assim de boa... Em condição. Mas assim, se a pessoa é saudável, extremamente saudável, né? Ele pode tá na carteira da identidade dele para ser doado. Ele vai, aí quando ele morre, né? Ele vai pesquisar tudo, vai vir uma equipe e vai ver a condição do órgão que tiver melhor para a doação. Certo. Mas normalmente os mais jovens que já devem deixar tudo preparado. Porque na realidade, os jovens, de repente, não tem nem essa consciência. De repente, os familiares que vão ter a sensibilidade de doar. Isso aí. Entendeu? Doutor Hugo Ricardo Amaral da Silveira, gastroenterologista e hepatologista, membro da Sociedade Brasileira de Hepatologia, falou pra gente que a cirrose é algo que é provocado não só pelo álcool, falou pra gente que os sintomas dificilmente a gente pode identificar, e para descobrir é preciso que a gente faça
um exame de sangue, no mínimo, né, doutor? Sim, fazer um check-up, né? E dentro desse contexto, né? Fazer um filtro, né? Que nem toda a função hepática vai nos dizer que o fígado está ruim. Tem muitas etiologias que não dão nenhum sinal. Então, né? como é que a gente faz para descobrir como anda o estado do nosso fígado? Em primeiro lugar, é procurar um especialista dentro do conhecimento dele e fazer um rastreamento, né? Se, por exemplo, o paciente tiver uma síndrome metabólica, né, ele tem que ver essa questão da esteatose, né? Fazer um check-up de vírus, o vírus C, vírus B, né? Ver no hemograma uma plaqueta baixa, saber por que essa plaqueta é baixa. Nem toda a plaqueta baixa vai ser decorrendo do fígado, mas é apenas um dado, né? Mas como eu falei, o fígado ele chora sem lágrimas. Ele nem no especialista e nem no clínico passa percebido a situação, que ele é muito silencioso. Traiçoeiro, como dizer, vamos Traiçoeiro, falar traiçoeiro. Né? Traiçoeiro. Você não descobre qual é o problema que você tem de jeito nenhum, né? O Sérgio está perguntando aí, por que ele está perguntando? O que ele está pedindo aí? Ele quer saber sobre o método Fibroscan ou a elastografia hepática, né? O que serve a elastografia hepática, o Fibroscan? Na década no início nosso século, surgiu métodos mecânicos para substituir a biópsia hepática. Então, tivemos alguns algoritmos, que são uma coisa matemática, para ver o risco daquela pessoa. Então, lá no ambulatório que eu frequentava, a gente via que o paciente tinha indício de uma hepatopatia crônica, mas a função dele hepática era normal. Então ninguém ia fazer uma biópsia hepática, um cirurgião não ia fazer uma biópsia hepática numa função normal. Então, nós fazíamos protocolos de consentimento para fazer a biópsia naquele paciente suspeito e ele fazia a biópsia com consentimento dele. Então nós tínhamos a angústia de não termos um exame normal, um ultrassom que falava a favor, mas estava ainda muito reticente, e um diabético. Então, vamos dar um exemplo, né? Então, nós fizemos, aí houve no mundo uma evolução para tentar fazer uma analogia, fazer um caminho diferente para chegar a ter um dado mais sólido da condição do fígado. Então, veio a elastografia hepática, o método mecânico, o Fibroscan, e outros que vieram mais adiante, para identificar o endurecimento do fígado, tá? E com um estudo paralelo com biópsia e estudo patológico, fizeram uma curva de aprendizado, aonde que cada velocidade que penetrasse no fígado, ou desse aquela onda, desse um grau de fibrose correspondente ao patológico. Então, daí começou a substituir a biópsia hepática pelo método mecânico, associado também aos algoritmos, juntando os dois juntos, dando a possibilidade de diagnóstico de um processo precoce do fígado, a cirrose hepática. Então, esse de 2005 para cá, o índice de cirrose compensada aumentou muito pela detectação por esses métodos, para chegarmos um diagnóstico melhor e acompanhar esses pacientes com maior fidelidade e com maior acurácia no tratamento, melhor para ele. A elastografia é o método mecânico, né, que é o Fibroscan, para identificar o grau tanto de esteatose como também da fibrose em evolução. Isso aí. Tá aí, doutor. Muito obrigado pela presença, doutor Hugo Ricardo, falando e explicando muito tecnicamente. Eu gosto da coisa mais simples. Eu entendi pouca coisa, doutor. O senhor é muito
especialista pro meu gosto. Mas olha só, sabe por quê? É. Porque o fígado, ele chora sem lágrimas. A gente não tem muita coisa a falar. Boca amarga. Pois é, não Todo tem mundo nada a pensa. ver, né? É o sintoma que vocês todos vão ao consultório. Não, agora há pouco, a hora que eu falei sobre o feijão sujo, a macarronada e tal, o macarrão com alho poró que eu vou comer hoje no almoço, né? Falaram, coitado do seu fígado. Não tem nada a ver, né, doutor? Não tem nada a ver. Então, o fígado, ele é técnico. É técnico É demais. técnico. É técnico demais. É técnico Meu Deus, demais, mas que coisa difícil. Doutor, como é que vocês conseguem tratar o fígado das pessoas, doutor? Pois é assim, é uma experiência, né? Eu fiquei 6 anos lá no laboratório de hepatologia, no Fundão. Aqui no Fundão é que se vê a doença, né, doutor? Também. Os lugares que tem abrangência de ensino, né? A gente vê muita coisa. Então eu tive a oportunidade de ficar numa sala que eu vi todas as etiologias possíveis e imaginárias do fígado. E a evolução, aquilo que eu estava angustiado lá atrás, que eu tinha aquele amor, aquela desilusão amorosa pelo fígado, foi recuperado lá. Porque, na realidade, eu vi o nascimento da cirrose compensada até ver a descompensada. Então, isso deu uma abertura no meu conhecimento grande. E, infelizmente, o fígado é técnico. É muito difícil de explicar. Né? Então, por exemplo, hepatite. Chega lá um paciente com hepatite. Falar em hepatite. Alguém é portador do negócio de hepatite C. Como é que é isso? Vamos lá. O vírus C, 20%, olha só, 20% não tem não tem nenhuma alteração de função hepática. Ele tem só o anti-HVC lá positivo, que é um anticorpo, que fala assim, você teve contato. O anti-HVC positivo. Aí é aquela história, portador do vírus da hepatite C. Aí fala assim, você tem o vírus, o anti-HVC, que é o anticorpo. Você tem o vírus, ou já teve o vírus. Aí vai lá e faz um nome técnico, uma carga viral para ver se o fígado, o vírus C está presente. Aí está presente, aí tem que tratar o vírus C. Aí a evolução desse vírus, ele é aniquilado em 3 meses. Pacientes podem ter ele ao longo de muito tempo, sem perceber. Tá? O idoso pode ter uma coceira. Os sintomas do fígado, por que me pareça, um dos sintomas é o prurido. Coceira. Olha o técnico aí. Obrigado. Coceira. Plurido, não. Coceira. Coceira. E aí, na região plantar, na palmar, da mão da mulher, quando você vai ver, ela tem uma chamada colangite biliar primária, que é uma doença colestática do fígado, uma doença dos canalículos biliares, que dá coceira. Sem imaginar que uma coceira na mão, por exemplo, pode ser algum problema do fígado. E em parte, se é a mulher acima de 45 anos, que dá uma coceira, às vezes também generalizada, não é todo mundo que tem coceira que tem problema no fígado. Pois não é todo mundo. Não é todo mundo. Então tem que ter um feeling, né? Tem que ter um conhecimento, uma abrangência. Você falou da hepatite, eu falo, quando o paciente chega lá com hepatite C, a primeira coisa que hepatite, olha assim, o padrão, eu falo assim, o que você tomou? Está tomando algum remédio? A pessoa fica olhando para o céu, para a terra. Não, doutor, não estou não. E de 3 meses, quase 6 meses para cá, eu tomei um antibiótico. Qual foi desse? Aí ele fala azitromicina, amoxicilina, tá vendo? É esse medicamento que interrompeu lá atrás, que dá hepatite agora. Entendeu? Quer dizer, também pode provocar, né? Pode provocar. Não, você vê que é por isso que hoje o antibiótico está sendo controlado. Porque antes as pessoas tomavam aleatoriamente. Exato, né? aleatoriamente. Não pode, né? Não pode, tem que ter um controle. Mas em termos de, só para complementar, existe também hoje na internet, você tomar medicamentos para o fígado, que é bom para isso, não é balela. Não existe hepatoprotetor. Tá? E isso é um fake. Nem o boldo? O boldo só melhora um pouco o peristaltismo do estômago, a contração. Mas olha só, é uma coisa que a gente vê.
Tem uma hepatite, whey protein. Eu vou dar um exemplo, whey protein que todo mundo toma, vai malhar, whey protein. Tá. Só que o whey protein dá hepatite. Provoca. Hepatite leve, mas provoca. Pô, mas que isso? É porque tem muita marca vendendo whey protein. E foram vistos no estudo no Brasil que várias marcas colocam substâncias que vão ativar a melhora são medicamentos vão ser inativos, que são ativados no corpo para estimular a massa muscular. E Isso é o que o pessoal chama de bomba. Em termos do whey protein. Então, essa marca, ela tem uma substância que contamina o whey protein, gerando uma melhor performance, porém, dando hepatite. Então, hoje você tem whey protein, indústria de respeito, como a Nestlé e outras marcas também, que vão dar essa complementação proteica de uma forma muito melhor, com mais segurança, entendeu? Tem que ter marca de credibilidade. Né? Exatamente. Gente, vamos encerrar aqui o papo. Eu sabia que ia esticar, né? Não tem jeito. Doutor Hugo Ricardo Amaral da Silveira, muito obrigado pela presença, um grande abraço. E em outra oportunidade vamos conversar um pouco mais. Estou à disposição a você. Né? Ele faz parte. Um abraço. Agradeço. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado. Dário é quem dá o tom. Alô, galera, esse cara é fera. Dário de Paula é